Eu sei que é muito chato quando aquele seu amigo fica falando de Bitcoin e você não entende nada. Se você se identifica com esse problema, vem para o curso Liga Cripto, o curso mais completo e atualizado do mercado de criptomoedas no Brasil. E para você ver que eu não estou mentindo, a gente te dá 7 dias de garantia para que você se aprofunde, veja o material e veja se você se identifica. Eu tenho certeza que você vai gostar. Então clica aqui, pega o descontinho ainda para pegar aquele precinho. Bom, aqui na minha tela temos Charles Hoskinson, que é o CEO da Cardano, o fundador desse projeto. Por acaso, um fato interessante, ele também foi cofundador do Ethereum lá atrás e saiu, inclusive, da Ethereum Foundation para a criação do Cardano. É importante destacar que por trás do Cardano existem 3 empresas que incentivaram e desenvolveram esse projeto lá atrás. São elas a Cardano Foundation, que é uma empresa sem fins lucrativos com base na Suíça, a IOG e a Emurgo. E eu vou entrar num ponto interessante em relação ao tokenomics voltado para esse aspecto. Seguindo adiante, o projeto teve 3 momentos de ICO, se eu não me engano, 2015, 16 e 17, e levantou mais de 80 milhões. A sua mainnet foi lançada lá em 2017 e hoje ela funciona dentro do mecanismo de consensos de Proof of Staking chamado Ouroboros. Hoje em dia, a rede do Cardano é capaz de efetuar mais de 500 transações por segundo. O problema é que essa métrica, esses números, não se aplicam quando essas transações são para dApps ou até mesmo o mercado de NFTs. E, na minha opinião, esse é um dos maiores problemas pré-hard fork que a gente encontra hoje na rede do Cardano, porque se você tem essa falha de comunicação ou você não consegue atender de maneira devida contratos inteligentes, consequentemente, você não vai ter nem atrair desenvolvedores, projetos, plataformas para o seu ecossistema. Eu não encontrei o número em relação a transações por segundo voltado para contratos inteligentes, mas vi que aparentemente é uma quantidade muito pequena. Antes de entrar em alguns pontos positivos, é importante destacar que nada nesse vídeo é conselho financeiro, façam sempre as suas pesquisas. Mas indo aqui direto para alguns números que eu acho interessantes, em relação à distribuição da oferta inicial dos tokens, a gente teve esse grupo de 3 empresas que eu citei no início do vídeo, com uma parcela de apenas 20% de todo o supply de ADA. Isso faz com que 80% das ADAs foram vendidas ao público e foram destinadas a investidores. Por isso que ele diz aqui que the network is 80% controlled by the public. Além disso, a IOG, que é uma empresa chamada Input Output, o G aqui eu não sei porquê, does not operate its own staking pools, ou seja, ele não tem uma rede de staking centralizada da empresa. E isso, na minha opinião, é um ponto bem interessante, porque, de certa forma, o que a gente quer ver é uma rede realmente descentralizada. Porque quanto mais descentralizada, consequentemente, também mais segura é aquela rede. Então, se hoje a gente não pode falar que a rede do Cardano é uma das redes mais rápidas, pelo menos você pode afirmar que ela é sim uma das mais descentralizadas e seguras do mercado, levando em consideração também o tempo de existência nessa rede dentro do mercado cripto. Na minha opinião, o grande segredo dessa descentralização da rede vem por conta da quantidade de staking pools que a gente tem hoje no mercado. Mais de 3.200 staking pools. E para mim, o X da questão aqui em relação ao porquê de ter essa dinâmica tão descentralizada é uma característica da rede chamada Novel Key Parameter. E o que seria essa expressão? O que seria essa característica? Basicamente, quanto maior vai ficando uma pool X de staking do Cardano, menor com o tempo é a remuneração do investidor em relação àquela operação de staking. Ou seja, isso incentiva as pessoas a criarem novas pools, porque, mais uma vez, quanto maior, menor a remuneração. Ou seja, quanto menor, maior essa remuneração. Por isso, na minha opinião, a gente tem tantas pools de staking do Cardano hoje no mercado. E, pasmem, descobri um número muito bacana, muito interessante, que é que 74% de todas as ADAs em circulação estão em staking nesse momento. Isso é um número muito interessante, mas, ao mesmo tempo, eu acredito que ele só seja tão alto dessa forma porque
para staking de Cardano, você não tem uma trava necessária específica de um tempo que você tem que deixar aquele token lá. Você pode retirar e colocar o momento que você quiser. E eu acredito que essa simplicidade traga confiança para os investidores para, caso eles queiram tirar de staking, eles vão fazer isso sem problema algum. Agora, entrando em pontos de melhoria voltados para o Vasil Hard Fork. Basicamente, eu estava falando para vocês que aqueles números de transações por segundo não se aplicam diretamente para transações de contratos inteligentes. E a ideia com a entrada desse novo hard fork é que esses números melhorem substancialmente. Apesar disso, eu já vi um vídeo recente de um dos engenheiros da rede comentando que muitas dessas atualizações, dessas melhorias para a rede, não entrarão em vigência imediatamente após o hard fork. Vai depender também bastante da comunidade e principalmente do interesse dos desenvolvedores e programadores para que, de fato, a rede tenha sucesso nesse processo de aumento de escalabilidade. E, até por conta disso, temos apenas hoje 73 dApps funcionando na blockchain da Cardano, de acordo com Cardano Crowd. O mais impressionante é que apenas 11 ou 12 desses dApps são voltados para DeFi, e até por isso, acredito eu, que a gente tenha um número tão pequeno em relação ao TVL da rede. Hoje o Cardano tem cerca de 92 milhões aproximadamente de TVL, mas na sua máxima histórica chegou a ter 326 milhões. Mesmo assim, é um número muito pequeno se você for comparar com outras chains. Eu vou trazer o exemplo de algumas. Só para fins de ilustração, temos Ethereum com 35 bilhões, a Tron com 5 bilhões e a BSC também com 5 bilhões. Isso, para mim, apesar de ser um ponto negativo do Cardano nesse presente momento, também mostra uma grande oportunidade tempos à frente. Voltando agora no tempo para falar de coisas negativas que aconteceram em relação ao último hard fork do Cardano, nem tudo são flores nesse mercado. Temos aqui hard fork Alonso da Cardano, foi um sucesso, mas a utilidade real pode demorar um pouco. Depois que o mercado vende as novidades, após o bem-sucedido hard fork Cardano Alonso, há uma lenta percepção de que a utilidade real ainda pode estar no horizonte distante para a rede. Outra matéria nesse mesmo assunto, rede Cardano com capacidade recorde devido ao lançamento da Sunday Swap, mas nem todos os usuários o consideram um sucesso. Isso foi uma grande decepção. Eu tentei 20 vezes no mínimo trocar o ADA por Sunday e nada aconteceu. Então, família, no final das contas, apesar de eu estar animado, apesar de eu estar confiante com essa nova atualização, a gente tem que ser muito sincero e pé no chão para entender que, historicamente, muito desses hard forks não foram tão bem sucedidos quanto a comunidade e o mercado esperavam que eles seriam. Isso pode acontecer nesse próximo hard fork da rede do Cardano? Pode, eu não sou dono da verdade, mas eu acredito que é uma boa aposta. E lembrando que, em relação a isso, você que tem que ter a sua resposta. Já fechando esse vídeo, família, Cardano adiciona 2 bilhões a seu market cap em uma semana com a confirmação do Vasil Hard Fork. E a data tão esperada para esse Hard Fork é o dia 22 de setembro. Fiquem bastante atentos, vai ser interessante observar esse fenômeno de duplo hard fork em um só mês. A gente vai ter o do Ethereum no dia 15 e depois no dia 22 o do Cardano, o que, na minha opinião, não é uma coincidência e sim um movimento estratégico muito inteligente. Em relação ao par ADA Ethereum, bem rapidinho para a gente fechar, a gente pode ver que a gente tinha uma tendência, vinha assim desse canal aqui de baixa, a ADA rompeu o topo dessa resistência, fez um movimento de correção, mais um impulso, uma pernada aqui de valorização, e nesse instante a gente pode ser que encontre suporte nessa faixa aqui. E agora, caso a gente não encontre suporte nessa linha azulada aqui que eu tracei no gráfico, muito possivelmente a gente pode ver uma continuidade de movimento de correção, visto que, se a gente observar aqui no gráfico, a gente estaria aqui no dia 14 de setembro, um dia antes da atualização do Ethereum, e faz muito sentido esse FOMO pré-atualização. Além disso, logo após esse fork, a gente vai observar o fork, o hard fork, na verdade, da rede do Cardano. E aí, muito possivelmente, eu acredito que o Cardano vai voltar novamente a se valorizar em relação ao Ethereum, até porque eu já comentei recentemente o porquê de eu estar um pouco receoso com o Ethereum depois do episódio do Tornado Cash e esse
tema de risco de censura estar circulando. Independente dessa flutuação de preço e do par Ethereum Cardano, eu acredito que o Cardano vai entrar forte nessa briga de Layer 1 após esse hard fork, mas para ter certeza, só nos resta esperar.